Saudações a todos, mais uma vez estou aqui no canal da Bereana para um debate teológico sobre um tema muito importante na fé do cristianismo, que é a Trindade, né? Então, eu vou fazer um vídeo aula hoje, eu senti no Espírito Santo de imprimir assim um formato para que fique bem simples a explicação da Trindade, irmãos, porque não é simples de entender. A nossa mente humana ela não consegue entender a divindade, né? Nós somos finitos, nós somos mortais. Como é que nós vamos entender, né, o Deus, a divindade, né? Então, esse vai ser um debate hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção em algumas passagens que eu vou te deixar na descrição desse vídeo após, né, os meus comentários. Então, antes de tudo, vamos começar. A Trindade, ela não está essa palavra na Bíblia, tá? Isso é um conceito bíblico, é um dogma nosso da nossa fé cristã. Está na Bíblia o conceito, o entendimento dela, mas você não vai lá na Bíblia achar a palavra Trindade. O que é a Trindade, né? É essa nossa fé, esse conceito de entender três pessoas existentes, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, em uma essência divina, em um Deus só, que Deus é único, mas são três pessoas distintas. Então, assim, o conceito existe, a gente tem várias referências no Antigo e no Novo Testamento, né? A revelação de Deus a nós, ela foi de uma forma progressista. No Antigo Testamento, por ter ali os judeus, né, estarem aprendendo que eles deveriam adorar um único Deus, então eles estavam naquele meio daquele politeísmo de vários deuses. Então Deus sempre deixou claro, somente um Deus, né? Eu sou Jeová, um Deus, né? Moisés deixou os 10 mandamentos, é um Deus. Então foi gradativamente a questão do Filho, do Espírito Santo. À medida da mente humana vai entendendo a revelação, Deus vai se revelando, porque é uma narrativa a Bíblia. Então, assim, nós temos muitas mais evidências da Trindade no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus estava se revelando como o único Deus para aquele povo. Mas nós temos, por exemplo, o mais clássico, Gênesis 1, ali no início da criação, onde diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ali, o façamos, tá? O verbo no plural indica ali que tinha mais de uma pessoa no momento da criação, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus, ele estava com Deus, ele é Deus no momento da criação também. O Espírito Santo é Deus no momento da criação. Então, eu vou pegar a Bíblia, tá, irmãos? E vamos ler juntos, para a gente entender bem claro, porque esse é um assunto muito importante. Eu vejo que muitos cristãos, eles têm um entendimento superficial da Trindade. E agora tá o fim dos tempos, irmãos. Tá tendo muito engano na internet, tá tendo muito engano dentro das igrejas. Algumas igrejas se apostataram. Inclusive eu vou falar isso depois especificamente da CCB, da Congregação Cristã, que eles mudaram um ponto gravíssimo na confissão de fé. Eu vou fazer um outro vídeo para falar disso, tá? Então, ferindo a questão da Trindade. E isso é importante, porque se você não tiver claro que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus Pai é Deus, irmãos, aí vai entrar, sabe, o espírito do anticristo fazendo um monte de outras confusões. Isso é uma heresia, é o que o diabo quer que nós creiamos, que Jesus não é Deus. E ele é Deus, sim. Ele é, e eu vou provar hoje, nós vamos ler juntos, tá? Então vamos lá. Gênesis 1, como eu falei, a 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então ali fica claro uma pluralidade. Então eram três pessoas existentes, ali falam a nossa imagem e a nossa semelhança. No próprio Gênesis ainda tem mais lá na frente. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ali foi pós a queda, né? Então Deus disse, agora ele se tornou como um de nós. Então, mais uma vez, um plural ali
que são três, que tem mais de uma pessoa. Deus estava falando com quem? É isso que você tem que se perguntar ao ler esse texto. E aí eu vou ler agora em Isaías, também no Antigo, né, Testamento, profeta Isaías, profeta messiânico. Então, Isaías 6, 8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? Quem enviarei, quem irá por nós? Mais uma vez, Deus se tratando no plural. Vamos lá agora. Tem mais passagens no Antigo, tá, irmãos? Mas eu vou pular já para o Novo Testamento, que é a clássica ali, João 1, né? João 1. A palavra, né? No início era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, né? Então aqui eu tô no Evangelho de João, já deixei um destaque. Evangelho de João 1:1, tá? Então isso daqui, irmãos, o evangelista João, diferente dos outros três evangelhos, né? Os outros três evangelhos a gente fala sinópticos, que são, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, eles têm umas narrativas bem assim similares. Então João, ele é um evangelista que a gente fala até amigo de Jesus, porque ele retrata um evangelho diferenciado dos outros sinópticos na questão da divindade de Jesus. Ele focou bem o ministério dele, de Jesus, para retratar a divindade de Cristo. Então isso é importante para dizer que no início lá da criação, Jesus estava. Jesus era Deus. Agora vamos lá para o mesmo evangelista, né? O amigo de Jesus, João. Vamos para 14:16. Eu tinha separado, agora já saiu daqui. João 14:16. Esse também é um grande... eu tinha separado agora. João 14:16. Eu vou deixar aqui para vocês meditarem depois, tá? Vamos lá. Jesus estava falando, quando eu subir ao céu, eu vou mandar um conselheiro a vocês, que vai dar a direção. Não, 14:16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Vocês entenderam, irmãos? Que se Jesus, né, é Deus, o Espírito Santo também é Deus divino, né? Porque ele vai mandar um outro para aconselhar vocês, né? Depois da ressurreição ele subiria aos céus. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser uma energia, uma emanação, um poder menor, como uns pensam aí. Porque para substituir Jesus, tem que ser melhor, não pode ser uma coisa menor, né, gente? Vocês não concordam? Então, o Espírito Santo guiou a igreja até hoje. Eu costumo dizer o seguinte... as três pessoas da Trindade, elas participaram da história da salvação do homem. Então, ela se organizou para salvar o homem. Então, as três pessoas da Trindade assumiram diferentes papéis, tá? Então, eu fiz um resuminho aqui hoje. Eu vou assim, para deixar bem claro, irmãos. Eu fiz um resuminho para ler esses diferentes papéis. O Pai planejou, né, a salvação do homem. O Filho foi o enviado para executar. E o Espírito Santo é o que aplica hoje a salvação. Então, eles não competem ao poder e à glória, essas três pessoas. Elas se complementam, elas coabitam. Elas têm três diferentes tarefas na história da salvação do homem. Então, ela tem a mesma essência divina, ela é em um só, mas ela tem que ter bem claro que são três pessoas divinas. Não podemos achar que é só uma forma de Deus e uma pessoa só. Por exemplo, achar que o Deus do Antigo Testamento veio na Terra como Jesus, aí depois da ressurreição voltou e deixou o Espírito. Ele fica, como se fosse um ator com três personagens. Não. São três pessoas distintas em uma pessoa, tá? Então, o Pai enviou o Filho para os homens, depois o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo.
Ó, eu imprimi, eu falei, é uma aulinha hoje, eu imprimi como é que os reformadores, Lutero, eles explicavam a Trindade num formato bem legal aqui. Então vamos lá. Aqui, né, the Father, é em inglês, tá, gente? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? The Father, Son, Holy Spirit. Então, a gente faz assim, para entender. O Pai, ele não é o Filho. O Filho, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é o Pai. Nas questões das pessoas, tem que deixar bem claro que são três. Vocês estão vendo 3 bolinhas aqui, né? Então, o Pai, ele não é o Filho, como tem algumas teorias aí da economia, ou da modalidade, da emanação, que acha que Deus se manifestou, depois em homem, depois virou espírito. Então, achando que é só uma pessoa. Não, são 3 pessoas. Aí aqui, depois dentro, para entender que eles são divinos. O Pai é Deus, the Father is God. O Filho é Deus e o Espírito é Deus. Só que numa essência. Irmãos, é difícil, é um mistério. Não é um enigma. Enigma a gente decifra, mas o mistério a gente crê. Isso é um grande mistério na fé cristã. Se você não crê nisso, você não crê na Bíblia. Porque se você não crê na Trindade, você vai cair no Jeová, nas testemunhas de Jeová, ou você vai cair no judaísmo clássico. Você entendeu? Se você lê a Bíblia, você crê que esse Deus abriu o Mar Vermelho, fez esse mundo através de nenhuma obra-prima, que essa essência de Deus não pode habitar em qualquer lugar. Ele é divino. Já é difícil a nossa mente. A gente quer ter lógica das coisas. Sabe, eu como teóloga eu não vou assim dar uma explicação lógica, mas é a fé cristã. A Trindade não é coisa da Igreja Católica que criou, é bíblica. Bem antes de Constantino, bem antes de Conselho de Nicéia, já tinha essa discussão, que é isso. 3 pessoas, uma essência. Teve um missionário, evangelizou a Irlanda, Patrick. Os católicos depois falam que é Santo Patrick, mas ele foi ali do período dos pais da igreja, né? E ele usou o trevo de 3 folhas. Né? Porque lá na Irlanda tinha muito esse trevo de 3 folhas. Então, São Patrício ele explicou para os pagãos, para os irlandeses lá, quando ele foi levar o cristianismo para aquela terra, nessa questão assim, ó, Pai, Filho, Espírito Santo, Father, Son, Holy Spirit. Na mesma essência, Deus, né? As 3 folhinhas, mas coabitando, unidas ali. Vocês entenderam, gente? Então, assim, a gente quer ter uma lógica, né? Porque é um mistério. Agora eu li a Bíblia. Agora eu tô com um dicionário aqui, dicionário da fé cristã, Early Christian Beliefs. Mas do que os pais da igreja falavam antes de Constantino, antes dessa galera aí que vocês falam, alguns falam, não, a igreja católica que criou esses dogmas, né, agora nós protestantes somos filhos rebeldes. Não, antes de Constantino, antes de igreja católica vir formar o cristianismo com o Império Romano, isso é um conceito bíblico. Os pais da igreja, como Tertuliano, Policarpo, esses são considerados os pais da igreja porque é um período ali pós-apóstolos. Alguns deles foram até discipulados pelos próprios apóstolos, como Policarpo foi instruído pelo apóstolo João. Eles estavam discutindo, esse aqui é um dicionário inteiro de discussões teológicas para a gente preservar a Trindade. Eu vou ler o que alguns diziam, tá? Tertuliano, já sobre a Trindade. Eu testifico, Tertuliano já no século 213, tá? Aqui no ano 213. Eu testifico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis um do outro. Minha confissão é que o Pai é um, o Filho é um, o Espírito Santo é um. Essas 3 pessoas são distintas uma das outras. O Pai, ele não é o Filho não é o Espírito Santo. Eles diferem, mas eles coabitam. Então, da mesma forma, ele escreveu, não existem 2 deuses e 3 senhores. Não são 3 deuses, tá? Não podemos dizer nunca isso pela boca.
que um é maior, menor que o outro, que o pai é maior que o filho, não podemos ter essa economia. O pai é Deus, o filho é Deus e o filho e o Espírito Santo é Deus. Então, isso são palavras de Tertuliano. Eu estou extraindo isso não da minha cabeça, tá, irmãos? Eu estou extraindo isso dos irmãos aqui da fé, tá? Antes de Igreja Católica, antes de Constantino, tá? Então, tá aí o meu debate hoje. Mande comentários, compartilhe se vocês gostaram. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, tá? Fim dos tempos, e tem uma passagem de João que dizia que no final dos tempos a divindade de Jesus seria questionada. E eu tô muito preocupada porque na internet tem muitas seitas online. Seitas é dividir o cristianismo, atacando a divindade de Cristo, algumas denominações até mudando suas confissões de fé. E eu tô aqui, irmãos, na humildade para compartilhar o que eu aprendi e nós juntos trocarmos informações, mas daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, diz, tá? Então fique na paz e dá um joinha aí e compartilhe se gostaram.